Amém. Quantos estão felizes? Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, levante seu dedo assim, ó. Bem reto assim, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta, você vai apontar aonde está essa pessoa, tá? Você vai apontar onde está essa pessoa. Aonde que está o Espírito Santo? Glória a Deus, amém? Tem gente que falou, está lá no céu, está ali, ele está também. O Espírito Santo, queridos, mas o lugar que ele tem de morada precisa ser teu coração. Amém, queridos? Fala assim, o Espírito Santo tem que estar em você, meu irmão. Está aí o Espírito Santo? Amém, queridos? O Espírito Santo, ele não é, muitos falam que é um poder, algo que aconteceu lá no Antigo Testamento. Não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Diga-se comigo, ele é uma pessoa. Amém? É uma pessoa. A Trindade, os três são um. O Pai, que é Deus, o Senhor, que a palavra chama de Senhor, Jesus, o Filho, amém, queridos? E o Espírito Santo, que é representar também Cristo. A palavra Cristo significa ungido, o Espírito Santo. E o nome da Trindade, então, se forma como Senhor, Jesus, Cristo. São três em um, que não se pode dividir, cada um tem as suas atribuições, amém? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas e que agem no nosso meio. Por que é importante nós falarmos e entendermos isso? Eu creio, queridos, numa liberação sobre nós nessa noite do Espírito Santo de uma forma tremenda. Amém? Amém? O Espírito Santo já está aí. O que impulsiona ele para fazer, queridos? Quem que é aquele que vai agir sou eu e você. Nós temos que agitar isso. Amém? Amém, gente? O Espírito está aqui. Então o Espírito, ele move dentro de mim. Então quando eu tenho ligação com o Pai, o Espírito Santo está no meu coração, está nas nossas vidas e ele age. E nós queremos dar liberdade para ele agir nessa noite. Quanto quer? Você quer? Para o Espírito Santo que está na tua vida, você quer dar liberdade para ele agir nessa hora? Amém? Levante uma das suas mãos e faça uma oração assim, para que o Espírito Santo de Deus que está em você, manifeste o poder. Amém? O poder dele, a unção dele, a manifestação dele sobre cada um de nós nessa noite. Aleluia. Te desejamos, Espírito Santo. Aleluia. Te desejamos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? O Espírito Santo, ele está aqui. Sabe, muitos, não é esse aspecto, eu quero ser bem prático, bem rápido aqui, num texto que Deus colocou no meu coração para ministrar. Mas nós como igreja, Nova Aliança, nós cremos no Espírito Santo, na manifestação, nós cremos no dom de línguas. Amém, queridos? Aquilo que aconteceu em Pentecostes não foi lá para Atos dos Apóstolos apenas. Ele se estende para nós. Amém, queridos? E nós queremos no falar em novas línguas como realmente uma manifestação do Espírito Santo que vem sobre nós. E no Espírito Santo há dons de cura. Um é só Espírito. O apóstolo Paulo escreve que existe um só Espírito. É o Espírito Santo que está dentro de você, é Ele que move. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, falamos em novas línguas, não é um segundo Espírito, não. É o Espírito de Deus que está dentro de nós. Que ore, a Bíblia fala que nós quando oramos em novas línguas, a nossa mente ela fica infrutífera. Você pode estar orando em línguas e pensando em muita coisa, mas de fato o Espírito ora. Amém, queridos? Nós temos uma ligação direta assim com o Pai, uma oração poderosa. O que você ora em português, o que nos países oram em inglês, em japonês, tudo lá, tudo que oram assim, o diabo ele consegue ouvir, ele sabe que você está orando e ele deve ouvir mesmo você orar. Amém? Mas o diabo também ouve você xingar, né? O diabo ouve também você reclamar, o diabo ouve tudo aquilo nessa língua que nós aprendemos materna. Agora, a língua dos céus, do Espírito Santo, queridos, o diabo ele não sabe o que é, porque é uma ligação direta com o Pai. Amém, queridos? Então nós precisamos exercer isso. Se você não é batizado, uma das coisas que sempre a gente vê pessoas pedindo de uma forma assim, se você, e eu creio que todos aqui levantaram a mão, fala que tem o Espírito Santo, então não pede assim, me dá o Espírito, me dá o Espírito. Se você está pedindo o Espírito, você está pedindo outra coisa.
Se o Espírito é um só, ele já está aí, amém, queridos? O batizar é a fé que você exerce, algo, olha, já está aqui. A palavra de Deus fala que o dom do Espírito de Deus é um presente que está aqui. E eu preciso exercitar pela fé e, de repente, já começar a falar. E isso é uma oração em todo tempo. Se você está no carro, momentos, você tem que continuar orando em novas línguas, porque a Bíblia fala que a oração em línguas edifica a nós mesmos, amém, queridos? Por exemplo, eu poderia orar aqui há um monte de tempo, mas a palavra de Deus, e até o apóstolo Paulo fala, ele diz, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que ele ora em línguas mais do que todos naquela época, que ele orava. Mas ele falou, mas quando eu falo com pessoas, quando eu estou diante da igreja, eu prefiro falar na língua que entende, eu profetizo aonde as pessoas vão entender, porque orar em novas línguas, querido, a não ser que tenha interpretação, e isso é um outro assunto, é algo específico de ministério que Deus libera para dons específicos de interpretação de línguas. Se não há isso, querido, a gente vai ficar infrutífero na hora de orar, mas quando nós profetizamos, nós estamos declarando, realmente as pessoas entendem, amém? Amém, queridos? Então, agora, orar em novas línguas é um momento de edificar a si mesmo. Então, é muito importante você ter uma edificação na tua casa, aqueles momentos, tem momentos que você está ali que você não sabe, você está tão em situações que você não sabe o que orar, em português, o que orar, começa a orar em novas línguas, deixa o Espírito realmente encher você, amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Se você não é batizado, começa a não pedir, me batize, não. Se você tem o Espírito Santo, ele está aí, é só você abrir tua boca e falar, olha, eu já tenho o Espírito Santo, me usa e fala comigo. Agora, nós precisamos entender realmente que o Espírito Santo quer manifestar o seu poder sobre nós. Agora, o apóstolo Paulo também, escrevendo aos Tessalonicenses, ele dá um alerta, que daí sim, muitas vezes pode ser um perigo. Ele diz assim, olha, não apagueis o Espírito, não extingais. Eu posso apagar? Claro. Se eu recebi Jesus como Salvador, porque o Espírito Santo entra na minha vida, quando eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, o Espírito passa a morar no meu espírito. E assim, eu passo a viver de uma forma completa, espírito, alma e corpo. Mas se eu começo a não orar mais, a não ler a Bíblia, a não ter comunhão, começo a esfriar, há um esfriamento, o Espírito pode ser apagado de nós. E quando o Espírito apaga de nós, querido, nós vivemos como qualquer um que está no mundo. E eu creio que você não quer ser assim, né? Você quer viver a velha vida que você tinha? Não, mas eu creio que até no domingo passado o Senhor vem aqui, né? Nos encheu, esses dias o Senhor tem nos enchido com o fogo dele, do Espírito Santo. O fogo dele está sobre nós e vai crescer mais, amém, queridos? Glória a Deus. Então, eu quero falar um pouquinho, continuando sobre o Espírito Santo, mas o tema que eu coloquei aqui é poder para testemunhar. O poder para testemunhar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Jesus estava conversando com os discípulos, falou, olha, eu estou indo ao Pai, mas eu vou deixar um Consolador, o Espírito Santo sobre vocês, né? E é uma palavra do próprio Jesus que ele declarou assim, vocês, falando aos discípulos e declarando algo para nós, né? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Os lugares mais distantes da terra, que Jesus falou lá em Jerusalém. Ele estava lá. Será que Cascavel é bem distante de Jerusalém? Sim ou não? Então nós estamos aqui ou não? Estamos nessa promessa, que o Senhor falou, vocês receberão. E o receberão, quando Jesus falou com os discípulos, estava no presente. No pouquinho depois, no futuro. Para nós, estaria também, quando nós lemos, está no... Mas o futuro chegou. E se torna presente sobre nós. Amém, queridos? O receber já concretizou. Amém? Não está mais, vocês vão receber o poder. Só vai receber o poder do Espírito Santo aqueles que ainda não têm. Então, eu quero falar com você nessa noite, queridos. Se você ainda não tem convicção da tua salvação, você não entregou tua vida para Jesus. O que é entregar a vida para Jesus? É simples e prático.
é você fazer uma oração sincera do teu coração, declarando que você reconhece que é pecador, que é uma pecadora, que você está afastado do Senhor, aonde você fala assim: Senhor Jesus, eu creio em Ti, que o Senhor é meu Salvador, morreu naquela cruz para me salvar, e eu convido, Senhor Jesus, entra na minha vida, faz da minha vida a Tua morada, muda a minha história. É uma oração que você convida Ele para entrar. Quando Ele entrou em você, o Espírito Santo está ali, e daí você já faz parte desses receberão. Então você recebe essa porção do Espírito Santo. Agora, é interessante que Jesus fala aqui, vocês receberão poder, para quê? Receberão o poder do Espírito Santo para quê? Ele falou: olha, vocês vão receber o poder e serão. Queridos, quando recebe o poder do Espírito Santo, não pode ficar mais calado. Você concorda comigo, uma palavra? Ó, Jesus falou: olha, eu estou aqui com vocês, e a oração de Jesus ao Pai, lá em João 17, se não me engano, ele falando: Pai, eu estou no mundo, eles também estão no mundo, e eu vou para Ti logo mais, Senhor, mas eu peço que também Ele não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Senhor, eu tenho guardado. Jesus orando ao Pai, e logo depois, Jesus faz uma oração, não fala só por eles, mas aqueles que ainda virão a crer. E Jesus falava, olha, para os discípulos: eu ainda estou com vocês, mas verá um tempo que vocês vão chorar, vocês vão clamar, e eu não vou estar mais aqui, mas fiquem tranquilos, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou ao Pai, e eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, o Consolador. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele falará daquilo que eu estou ensinando. E é interessante que se você acompanhar os textos da palavra de Deus, fala que Ele não só falará daquilo que aconteceu, mas o Espírito Santo vai mostrar coisas que ainda acontecerá. O Espírito Santo, queridos, por isso que é tão importante nós temos o Espírito Santo como algo no nosso coração, e diariamente nós buscarmos. Para ler a palavra de Deus, queridos, nós precisamos do Espírito Santo. Não tem como quem pertence a Jesus ler a palavra de Deus sem o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus nos diz, a própria Bíblia diz que a letra lida, que a gente pega, cada um de Gênesis, que posso ler aqui, ela mata. Mas o Espírito de Deus vivifica essa palavra no meu coração. Porque nós vivemos por causa da revelação, e a revelação quem traz para nós é o Espírito Santo de Deus, através da palavra. Então, se eu leio a palavra sem ter uma revelação, eu estou lendo com o meu entendimento apenas. É uma sabedoria humana que tem capacidade até de decorar. Satanás conhece a Bíblia de capa a capa, queridos. Mas ele não tem o Espírito Santo. Pelo contrário, ele é o espírito do anticristo, ele é o demônio, ele é o adversário, não de Deus, adversário meu e teu. Que ele vem para quê? Ele, como conhecedor da palavra, ele pega uma letra e quer colocar assim, ó, não é assim, ó. E ele é o acusador, e quando Satanás vem para acusar, ele acusa em cima da palavra. Por isso que cada vez mais nós precisamos ter revelação da palavra de Deus no nosso coração, porque o diabo vai vir com uma situação da palavra, e se você conhece bem e tem a revelação do Espírito, porque a palavra de Deus também diz que nós devemos submeter as nossas vidas a Deus, depois resistir ao diabo, e ele só vai fugir se nós temos sujeição a Deus e o rejeitamos. E nós expulsamos ele dali, e ele vai porque ele conhece o que está no coração. Quantos compreendem isso? Amém, queridos? Então, nós precisamos ter essa sensibilidade no Espírito, mas a palavra de Deus nos diz, Jesus falou, olha, vocês vão receber o Espírito Santo, da minha parte, que eu vou estar enviando, e vocês vão ser minhas testemunhas. E aqui para nós nos enquadramos aqui nos lugares mais distantes da terra, outra versão fala nos confins da terra. Agora, para ser testemunhas, querido, o que é ser testemunha? Testemunha, queridos, é quando nós falamos da experiência com Cristo. É quando nós estamos testemunhando dos seus feitos e que Ele se manifesta entre nós. Olha, vocês vão receber o poder do Espírito Santo e serão testemunhas. Não é serão testemunhas para depois, vocês receberão, porque não tem, queridos. Se nós não temos ligação com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, você vai testemunhar do quê? Mas é importante nós entendermos, querido, que quando você tem uma experiência com Jesus, Ele transforma.
Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, ele não deixa da mesma forma. Amém? Ele não fica escolhendo, ó, aquele ali é mal demais, eu não vou entrar. Não, quem confessa ao Senhor Jesus e chama por ele, ele vem. Mas quando ele entra na casa, ele transforma. Ele fala, olha, isso aqui não. Então, quando nós permitimos Jesus entrar, nós falamos, Jesus, entra em toda a casa, faz o que o Senhor deseja. Então, ele vai tirar coisas que não presta. Amém, querido? E nós precisamos saber que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, o mundo espiritual é descortinado, vendas caem dos nossos olhos, e nós precisamos andar em novidade de vida. Amém? Nós temos na integração, nas aulas de integração que nós damos, nós falamos sobre o novo nascimento, é uma ministração de uma das aulas, e logo depois nós temos aqui evidências de um novo nascimento. O que é uma evidência? Evidência é aquilo que prova que algo aconteceu. Se eu falei, eu nasci de novo, eu sou de Jesus, tá, prova que você nasceu de novo. Como que você vai provar? Com eu falando que eu nasci de novo. Não, queridos. Nós provamos com a nossa vida. A mudança, arrependimento, porque a vida quando tem um novo nascimento, ela precisa ter arrependimento, confissão dos pecados, para nascer uma nova vida. E quando eu tenho confissão, arrependimento, segundo Deus, a Bíblia fala que arrependimento existe frutos. Do que foi arrependido? É por isso que muitos aqui você fala, poxa, mas o que aconteceu com a tua vida que você mudou tanto? Querido, se alguém chegou para você e falou isso, você tem que falar, yes, está acontecendo. Estão conseguindo ver em mim o que eu estou vivendo agora. Amém, querido? Agora se a pessoa fala, cara, você está pior do que antes, daí meu irmão, misericórdia. Mas realmente que possamos ter esses frutos de arrependimento, amém, queridos? Glória a Deus. Então, essa é o poder para testemunhar, quando nós falamos de nossa experiência pessoal com Cristo, amém? E eu quero ver com vocês agora 1 Coríntios 2, 4 e 5. Olha o que Paulo declarou. Paulo se colocava, ele disse, olha, eu, o pior de todos. Porque ele sabia tudo que ele fez. Ele, além de fazer as coisas erradas, era tão religioso, uma coisa tão centrada assim, que ele fazia tudo o contrário do que a palavra de Deus. Tanto que precisou Jesus aparecer para ele, na estrada lá de Damasco, e chamar, Saulo, Saulo, por que você me persegue? O próprio Jesus falou. E Paulo, ele sentiu lá, falou, eu, o pior dos piores, Jesus veio com uma graça, e eu sei o meu chamado. E aqui ele escreve, a igreja de Corinto, né, uma das palavras de muitas outras que Paulo citou, em 1 Coríntios 2, 4, 5, ele diz assim, olha, a minha palavra e a minha pregação, elas não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse com sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém, queridos? Paulo, ele era muito, queridos, a Bíblia, ele era muito estudioso, muito estudado. Se ele fosse falar de alguma sabedoria natural, ele conseguiria até enganar pessoas, falar, olha, tal, mas ele falou, olha, eu não vim para vocês para trazer uma palavra que consistia numa linguagem persuasiva, de uma sabedoria humana. Precisamos entender, Paulo tinha toda a sabedoria humana, de estudos. Ele era conhecedor de tudo, de letra, de ciência, de tudo, queridos, ele tinha. Mas ele falou, mas eu vim, a minha pregação e a minha palavra, ela não consistia em sabedoria humana, mas ela estava em demonstração do Espírito e do poder do Espírito de Deus. Amém, queridos? Então está liberado para todos. A nossa pregação não tem a ver com uma mentalidade, uma sabedoria humana, eu sei texto, eu não sei. Mas ele declarou, para que a vossa fé, aqueles que estavam ouvindo, não se apoiasse numa sabedoria humana, mas a sua fé se apoiasse no poder de Deus. Amém, queridos? É essa fé que precisa estar no nosso coração, nos apoiarmos no poder de Deus. Não é o que alguém falou, não, é que o Espírito Santo, que Deus falou ao meu respeito. Quantos tem palavra que Deus falou para você ao teu respeito? Amém, querido? Você é amado, você é amada do Pai. O Senhor te escolheu antes que você nasceu. Então, queridos, quando a Bíblia fala que Deus escolheu antes de você nascer,
Então não tem a ver com o que você fez depois, ele já escolheu antes. Ele já sabia que você ia nascer, tal, aonde viria, tal. A Bíblia fala que, olha, antes de você nascer, Deus já te conhecia e tem um plano para a tua vida. Antes. Então, mas será que... Não, queridos, se Deus falou, está falado. É Ele que falou isso. Então, nós vamos nos apegarmos a isso, né? Então, não são, queridos, sabedoria humana, pois aquilo que é humano... Eu até anotei algo aqui, que pensando ali, querido, tudo aquilo que é humano, de uma sabedoria humana, ela tem explicação. Não é verdade? Tudo que se tem humano tem explicação. Por quê? Porque alguém ouviu de algum lugar. Salomão diz, olha, não há nada debaixo da terra que seja novo. Tudo já aconteceu, já alguém falou. Você já aprendeu, você aprende em livros, você aprende em coisas. Você já teve alguém que você foi conversar, a pessoa começava a falar, e fala, puxa, a pessoa falou isso daí lá do Sócrates. Ouviu falar isso aqui lá achou aquela palavra tão bonita, né? Não é verdade, gente? Sim ou não? E daí a pessoa fala, nossa, de onde que ele tirou tudo isso? Tirou de livro, tirou de alguém que falou, tirou do Google, né? Cadê o Nunes? O Nunes está aí? Cadê o Nunes? Está aí ou está lá fora? Está lá. O Nunes depois quer ensinar vocês, né? Onde ele procurou palavras para... Eu não vi ainda, né? Mas na célula, a declaração que ele fez para a esposa dele, né? Né, Nunes? Depois você vai dar o... não estou entendendo nada, pastor. Não, vai conversar com o Nunes. Você vai ter assunto depois, monte, hein, Nunes? Queridos, mas tudo que se fala, presta atenção, tudo que se fala humanamente falando, alguém já falou, querido. Já está determinado, já está escrito. As coisas do humano, sabedoria humana, ela se explica. Agora, o que vem de Deus, não se explica. O que vem de Deus se vive, queridos. Você recebe, e a sabedoria humana não alcança. Porque as coisas de Deus não se explicam. Você pode ver pessoas que estão ali, está chorando porque querido, se há uma visitação de Deus, você não explica. Você não explica, a pessoa está ali chorando, e às vezes está chorando, tem choro para tudo, não é verdade, querido? Também não se assuste com choro, gente. Tem gente, a pessoa está tão arrependida, está de choro. Querido, tem choro que não é arrependimento. Tem choro que é ira. E ira é maligna. Então não se estranhe, queridos, com coisas que acontecem com pessoas. Quando é visitação de Deus, querido, o que a pessoa faz depois do choro, depois do que cai, depois do que faz, e o que ela toma posse, o que ela diz, isso vai demonstrar de onde que foi. Amém, queridos? Então, as coisas de Deus, elas não se explicam, gente. Tem até uma música, né, que acho que todo mundo já conhece, que diz assim, que ninguém explica a Deus. Ele é. Moisés até tentou falar, Deus, quando o povo perguntar quem é que te mandou, o que ele falou? O que Deus respondeu para ele? Diga só assim, o eu sou te enviou. Eu sou o que? Eu sou tudo, não tem assim como você fala, Deus é tudo, gente. Nada pode explicar. Então, a gente precisa entender, queridos, que nós estamos com algo que é mais poderoso do que tudo na face da terra. O poder de Deus, que habita onde? Cadê o dedinho? Teu dedinho mostrou onde que habita o Espírito Santo de Deus. Você falou, está aqui, E se está aqui, Ele quer se manifestar, Ele quer poderosamente, e não vai explicar, queridos. Simplesmente você vai obedecer, você vai ter uma sensibilidade daquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer. Amém, queridos? Não são sabedoria humana, mas sim o que Paulo declarou, olha, eu não vim falar com demonstração de uma sabedoria humana, mas demonstração do Espírito Santo e do poder que há nele, para que a fé de vocês não se apoiasse nessa sabedoria humana. E o que quer dizer isso? Eu quero repetir, acho que 2 vezes agora, e depois no final responder essa frase aqui, que do grego, a raiz de uma palavra que chama dunamis, que do grego é dínamos, significa o poder explosivo do Espírito Santo, com uma conotação como se fosse uma dinamite e dinâmica. O dunamis de Deus, quando fala dunamis de Deus, é uma palavra grega, né, que diz respeito a essa manifestação poderosa, como uma dinamite, que é do Espírito Santo de Deus, e alguns
Tem vários textos que podem exemplificar isso, mas eu quero ficar com um ou dois aqui, em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Um texto bem conhecido, que o contexto deles, de todo o capítulo 4, no início, é o contexto de quando Pedro e João estão indo para o templo na hora da tarde da oração, e ali na porta formosa, no templo, quando ele está chegando, tem aquele coxo que pedindo esmola, e ele ali, ele pedindo esmola, e Pedro e João falam, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Cristo levanta e anda. E o poder manifesto naquela hora fez aquele coxo levantar, e aquela euforia, aquela festa, celebração dentro daquele templo, né, da sinagoga, e todos fervendo ali. Daí depois chega diante dos religiosos tudo o que aconteceu, né? E lá no versículo 13 do capítulo 4, né, a Bíblia fala que quando os membros do conselho viram, depois de Pedro e João testemunharem, né, a coragem de Pedro e João, eles ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal, e reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. E eles não podiam negar. Se você vê o contexto todo aí, falou, a gente não pode negar porque o homem que foi curado está aqui, está na nossa frente, não tem como negar isso. E eles reconheceram que Pedro e João andaram com Jesus. E daí lá no versículo 18 e versículo 20, diz que então chamaram de volta, Pedro e João tinham levado, né, para a prisão ali, ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Então Pedro e João, porém, responderam, os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Sabe, querido, homens que eles falaram, são iletrados, pessoas que estão ali, mas olha, estiveram com Jesus. Porque, queridos, quando você vê Jesus, quando você aponta para Jesus, você sabe que ali é um poder sobrenatural. Quantos têm andado com Jesus? Amém? Queridos, se nós andamos com Jesus, as pessoas de lá vão falar, olha, fulano está andando com Jesus. Quantos quer ser conhecido como aqueles que andam com Jesus? Amém, queridos? Que as pessoas possam falar, olha, está andando com Jesus. É notório isso. E aqui nós vemos, queridos, que Pedro e João responderam, olha, os senhores acreditam que Deus quer que nós obedeçamos a vocês e não a Ele? Eles sabiam a convicção de quem tinham e o que tinham que falar, queridos. E a Bíblia fala que eles estavam ali, as pessoas querendo calar, falando, olha, não falem mais sobre esse nome, não preguem mais sobre isso. Ele falou, nós não podemos parar de falar daquilo que nós cremos, daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos. Queridos, o que eles estavam exatamente falando? Aquilo que eles já tinham recebido do Espírito Santo. E o que Jesus falou? Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Você acha que eles estavam vivendo já isso ou não, queridos? Eles estavam testemunhando. Nós não podemos falar, querido, se você tem o Espírito Santo na tua vida, foi derramado, se a tua vida é de Jesus, este é o poder que tem que ter. Nós não podemos parar de falar daquilo que Ele tem feito, aquilo que nós vemos e aquilo que Ele está se manifestando na nossa vida. Você tem ministrado por aí, queridos? Você tem falado por aí o que Deus tem feito nesta casa, neste lugar? Porque neste lugar o Espírito Santo está fazendo maravilhas. Amém? Nas células o Espírito Santo está fazendo maravilhas. O que você tem? Você tem que testemunhar, porque isso é bíblico. Quando o Espírito Santo estiver sobre nós, vocês serão, Jesus falou, minhas testemunhas. Se o Espírito Santo está movendo na tua vida, você tem que contar, queridos. E Pedro e João estavam fazendo isso. Eles saíram dali, queridos, é interessante, que eles saíram dali depois das pessoas ficarem falando com eles, olha, vocês não podem falar, podemos sim, e tem toda a conversa, e eles foram por uma célula, né? Saíram dali e foram por uma casa, aquilo que é bíblico, queridos. Eles foram porque sabiam que naquela casa estava um povo reunido, um povo em oração, e a célula é lugar disso, que é lugar de oração, lugar da comunhão, lugar da palavra sendo ministrada. E ali no versículo 29, Atos 4, 29, 31,
Olha como é importante, queridos. Quando você está na célula, quando a igreja que está na célula, e quando nós estamos aqui, começamos a orar em unidade. Lá na célula, eu sei que quando termina, olha, tem algum pedido de oração, e a célula ora por você, há um movimento, há uma adoração, há um tempo de... Como isso é importante, queridos. Como isso faz a diferença. E aqui a Bíblia diz que eles estavam neste lugar, e Pedro e João começaram a contar para eles, olha, nós fomos lá, houve a cura lá no Sinédrio, lá na igreja, na sinagoga, nós estivemos lá ministrando a palavra, um coxo foi curado, depois nos prenderam, falaram para nós não pararmos, e nós estamos testemunhando, e eles saíram animados e falando, agora orem por nós, vamos orar. E aqui diz que eles começaram a orar, queridos, e a oração deles, na essência, diz assim, verso 29, e agora, Senhor, ouve as ameaças deles, e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende tua mão, Senhor, com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizadas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Amém, queridos? Depois de orar, ele falou, olha, estão nos perseguindo, mas isso não para, queridos, pelo contrário, a oração, Senhor, nos dá mais poder, mais autoridade, para sermos testemunha tua, para falar do teu amor, manifesta curas, milagres, Senhor. Queridos, a unidade do corpo, unido num propósito, em oração, a Bíblia fala que depois dessa oração, aquele lugar tremeu, todos foram cheios do Espírito Santo. O que aconteceu, queridos? O dínamos de Deus, que significa esse poder explosivo do Espírito Santo, com essa conotação de dinamite, foi naquela sala, foi naquela célula, foi naquela casa, e eles receberam essa autoridade, poder, e começaram a falar com a palavra de Deus com mais autoridade. Por quê? Palavras deles? Intelecto? Não, testemunho de vida. Amém, queridos? Testemunho da vida deles. E eu quero declarar, esse poder está aqui, queridos. Está sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Por isso que quando fala, queridos, vamos orar, levanta a sua voz e ora, querido. Se está alguém precisando de cura, vai ser curado. É o poder da oração. Todos foram cheios do Espírito Santo. Amém, queridos? E Atos capítulo 17, eu poderia até ler, depois é importante você ler o capítulo todo de Atos, capítulo 4, você vai entender muito mais do que aconteceu ali, queridos. Pedro ainda falando, e João comentando das palavras do que aconteceu sobre a sua vida, e olha, ele testemunhando, falou, que alegria servir a este Deus, amém? E eu quero ir para um último ponto aqui, porque eu creio da gente orar, realmente o Senhor quer fazer algo nessa noite ainda conosco, amém, queridos? Atos capítulo 17, verso 28 a 31. Atos 17, 28 a 31. Diz assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, nós não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetada por artesãos. No passado, o Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Queridos, por que eu coloquei esse texto aqui, nesse fechamento aqui? Porque o escritor Lucas declarando que essa precisa ser a nossa vida, queridos. Porque por meio dele, pois nele nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Amém, queridos? E aqui traz um alerta para nós. Que nós precisamos testemunhar do que Deus fez, querido. Agora presta atenção que nesse mesmo texto que fala que quando nós vivemos, nós nos movemos, existimos,
O verso 30 diz assim, olha, no passado, o teu passado, querido, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca de todas as coisas, mas agora Ele ordena, uma outra versão diz, mas Ele notifica, que todos, em todos os lugares, se arrependam. Agora, para nos lembrar um pouquinho, diante da pessoa que tem essa responsabilidade, diante da Trindade, quem é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Queridos, prestem atenção. Tem pessoas que vão se converter ao Senhor Jesus quando você abrir tua boca para testemunhar. Paulo falou, eu não vim falar com vocês de palavras de sabedoria humana. Que ele não tenta florear palavras para você evangelizar. Não tenta achar palavras. O Espírito de Deus que convence do pecado está dentro de nós. O que o Espírito pedir para você falar, fale. Sabe, vai ter momentos que o Espírito Santo só vai falar para você, olha, diga para aquela pessoa o seguinte, fala assim, olha, eu amo você. Sim, isso é evangelismo. Querido, se é o Espírito Santo que mandou, porque a Bíblia falou, Jesus falou, vocês vão receber poder e vão ser testemunhas. O Espírito Santo, que é o poder, vai falar. Agora presta atenção, o Espírito Santo mandou só você falar, fala que eu amo essa pessoa. Daí você vai falar, não, mas é tão pouco. Ó, Deus mandou falar que ama você, que você vai prosperar, que você vai ter muita grana, que você vai... Já estragou tudo que o Espírito Santo mandou falar. Você entende, querido? Nós temos que falar o que Ele mandou falar. Porque o poder está naquilo que Ele mandou falar. E quando Ele fala, Ele usa quem Ele quer, e nós somos testemunhas. Presta atenção nisso, querido, que a gente precisa é ser sensível e ser usado por Ele. Jesus já falou, olha, vai descer sobre você o Espírito Santo, Ele está aí. E Ele vai ser um poder para você testemunhar. Testemunhar do quê? Querido, quem tem maior palavra para falar, autoridade para falar, é você falar do que está acontecendo na tua vida. Você chega uma pessoa e fala, pois é, estou assim, então, você sabia que eu era igualzinho a você? Você sabia que está tal? Mas o que aconteceu com você? Jesus entrou e me transformou. Mas o que você fez? Não fiz nada. Eu só orei, entreguei para Ele, estou lendo a Bíblia, estou orando, estou fazendo parte da igreja do Senhor. Isso é importante, porque está uma linha por aí que fala que as pessoas não precisam de igreja. Isso não é bíblico, não é de Deus. Amém, queridos? Não existe igreja de uma pessoa. A igreja são todos se reunidos num só propósito. Existe um só Deus. Existe um só Espírito. E a Bíblia fala que existe um só Deus, que é Pai de todos, está em todos e age por meio de todos. E Ele está na palavra, vivificada pelo Espírito de Deus. E a palavra diz que nós precisamos nos unir. Amém, queridos? Então, eu preciso testemunhar. O que Deus tem feito na tua vida? Eu não vou falar nada, Deus não está fazendo nada. Se não está fazendo nada, é hora de fazer, né, querido? É hora da gente abrir para Ele fazer. Porque a palavra de Deus ela é recheada, ela diz assim, olha, como que deve acontecer? Deve acontecer assim, ó, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que matava, não mate mais. E matar não é só no sentido de arma, talvez você está matando pessoas com palavras. Tanta amargura que você amarga onde você chega. E às vezes, mas eu não tenho que falar. Sabe, querido, se você tem o Espírito Santo de Deus, você não vai precisar nem falar. A tua postura de chegar no lugar, o ambiente vai mudar. Você fala, gente, o que está acontecendo nesse ambiente? Daí você vai falar assim, ei, o Espírito de Deus está aqui, ó. Eu tenho paz. É a paz dele que está aqui. Mas eu não tenho o que falar. Você sabe orar, gente? Ora.
Tem qualquer situação lá, vamos orar, gente? Eu sei, queridos, olha, presta atenção. Eu sei que existe 2 níveis assim de timidez, né? Tem uma timidez que fala de personalidade. Agora tem uma timidez que é maligna, que fala, alguns tímidos assim não vão entrar no entendimento. Agora, é uma timidez de personalidade, você tem que trabalhar, porque a tua personalidade, você pode tocar outros tímidos, né? Aquele mais de personalidade, porque tem pessoas que é extrovertido e fala até com a mão, e fala não sei o que lá, mas também fala e vai não fala nada, não é verdade? E tem pessoas que são tão tímidas, que uma palavrinha dela faz um efeito tremendo, porque se é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, quantos estão entendendo? Amém, queridos? E nós vamos ser usados pelo Espírito. O Espírito quer usar todos. E Deus também não tem problema, querido. Já tem na palavra muito claro, falou, se a gente não fala, as pedras vão clamar. Se não tiver profeta sendo levantado, a mula vai falar. Eu não quero trocar. Você quer dar lugar para uma mula falar no teu lugar, querido? Eu não quero. Eu quero ser um canal que o Senhor me use conforme o teu querer. Que eu não fale nem mais, nem menos, mas que eu fale exatamente o que o Senhor mandou falar. Tem momentos que eu falo, Senhor, eu não sei o que falar. Sabe o que Ele vai mandar falar? Ora. Vai num cantinho ali, ó. Fala comigo e eu vou mover. Tem situações na tua empresa que está tudo amarrado. Querido, não tem lugar. Tem vergonha de orar. Vai para o banheiro, gente. Lá dentro do banheiro, começa a clamar ao Senhor. Senhor, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu expulso todo espírito maligno. Porque a palavra de Deus fala que um servo dele, aonde eu pisar a planta dos meus pés, o Senhor tem me dado, realmente. Porque se tem um Espírito, querido, o Espírito Santo vai agir, vai mover ali. Amém, queridos? Deus quer usar a tua vida, queridos. Deus quer usar a minha vida, quer usar as nossas vidas, para sermos testemunhas vivas dEle. É o dunamis de Deus. Então não é palavras, querido, de sabedoria humana. É o poder de Deus tomando posse de um vaso que você coloca nas suas mãos. Tem vasos aqui, queridos, que se coloca nas mãos de Deus. Deus quer usar as nossas vidas, querido. Em nome de Jesus, eu quero realmente nós orarmos. Eu sinto que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações nessa hora. Há um poder dele sobre nós. E Ele quer realmente dar ferramentas tremendas sobre as nossas vidas, queridos, nessa noite. Aleluia. O Espírito de Deus enviado do Pai. Jesus falou, olha, o Espírito Ele vai estar aí porque Ele está em todos os lugares. E Jesus falou, Ele falará de mim a você. Ele projetará. Talvez você está pensando, ai pastor, mas eu não tenho nada a falar. O que Jesus fez na minha vida? Fica pensando, o que será que Deus fez na minha vida? Se Ele não fez nada ainda, querido, essa é a noite dele fazer. Alguma coisa você tem que deixar Ele fazer, se você deseja realmente lá, ser tocado por Ele. Mas eu sei que, se o Espírito de Deus está dentro do teu coração, querido, deixa Ele, só aciona a dinamite, Ele vai explodir, Ele vai fazer algo sobrenatural na tua vida, mas seja usado, né? E a gente precisa estar ligado para saber se a chama lá dentro está acesa ou está apagada. Se está apagado, querido, o Espírito não faz nada, ele tem que entrar novamente. Para entrar novamente é só arrependimento, confissão. Senhor, eu esfriei, eu apaguei, me renova, me fortalece. E Ele vai usar. Amém? Amém, queridos? E eu quero incentivar, não só, é lógico que é uma palavra para todos nós, mas eu creio que como está marcado, queridos, a pastora falou desse convite que você tem que pegar. Eu não sei, querido, pelo menos pega um convite na mão e entrega para alguém. Não precisa falar nada. Fala, tem um negocinho para dar para você e sai correndo. Deixa a pessoa lá, tem endereço tudo lá, não tem? Tem endereço, o cartãozinho já fala para você. Nossa, jornada, o que é isso? Vou lá ver o que é esse negócio. Daí você vai ver a pessoa entrando, nossa, olha, eu que entreguei.
Seja usado pelo Espírito Santo de Deus, querido. A Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Querido, presta atenção, pensa nisso. Quantos ignorantes estão por aí? No sentido da palavra, pessoas que não têm conhecimento. Outros, querido, são pessoas que estão aí que tiveram conhecimento, mas de forma errada. A Bíblia diz que há um espírito de anticristo por aí que tem enganado pessoas. A Bíblia fala que o próprio Satanás, o próprio diabo, se veste do que? De anjo de luz. Ele foi. Então ele se veste, ele sabe disfarçar novamente o que ele era, mas ele não é. Mas ele se disfarça. Ele tem todo o conhecimento da palavra. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus está sobre nós. E o Senhor está sobre a nossa vida, aonde nós destruímos tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus em nós, toda sofisma, toda pressão que há, tudo aquilo que é fora do contexto. O Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus falou: olha, eu vou enviar o Espírito Santo, ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho. Queridos, então nosso papel primeiramente é: Senhor, eu vou ler a tua palavra. O Espírito Santo me ajuda a compreender, me ajuda a viver aquilo que está na tua palavra. É oração sincera, querido, é a tua oração, e o Espírito Santo vai te visitar, vai ministrar a tua vida. Se você não é batizado no Espírito Santo e você deseja o Espírito Santo, se você entregou a tua vida, ele está aí, querido. Não depende dele, depende mais de você crer na palavra. E o Espírito Santo quer realmente batizar, ele quer fazer você mergulhar mais ainda no Espírito, amém, queridos? E eu quero convidar você a ficar em pé. Aleluia. Lembre disso, queridos, essa palavra foi do próprio Jesus. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós, e serão minhas testemunhas. Sabe, algo que a gente percebe na vida de uma mulher que foi tremendamente usada por Deus, não só a mulher, mas o homem também. Aquilo que nós começou nessa semana, né, a falar, nossa devocional entrou sobre Jesus. E quando fala de Maria, uma jovem estava lá, houve uma visita do anjo, e falou: agraciada. E ela assustou com a palavra, e ele falou: olha, Maria, descerá sobre você o Espírito Santo de Deus, e o poder do Altíssimo te envolverá, e você terá um filho. Ela falou: mas como pode ser? Eu ainda sou virgem, não sou casada, tal. Ele falou: fica tranquila que não é nada, vai ser o Espírito Santo. Queridos, o poder veio sobre ela. E a Bíblia fala que imediatamente quando ela teve isso, depois estando com Isabel, houve um cântico da sua boca. E Maria levanta a sua voz e começa a cantar, declarando: minha alma engrandece, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E ela continua, pois ela vai até a casa de Isabel, e lá em Isabel há um testemunho vivo. O Espírito já está movendo, foi algo gerado no coração dela pelo Espírito. Quando ela chega, Isabel fala: olha, você é agraciada. Muitos falando de você como aquela que foi visitada pelo Espírito de Deus, porque quando você entrou, o menino saltou. Queridos, a manifestação, onde está o Espírito Santo de Deus, vai mover. Agora presta atenção, Maria fala: e agora, como que eu vou convencer o Zé? Como que eu vou chegar para o Zé e falar que eu estou grávida? Ela precisou falar, queridos. José ficou sabendo, ia deixar ela, porque Deus conhecia o coração dele. O anjo veio novamente: José, fique em paz, porque a obra no coração de Maria é a mesma que está sobre a tua vida, é o Espírito Santo, e você vai ser tremenda. Queridos, esse homem foi um dos homens que é pouco citado, mas um homem que foi tremendamente visitado e usado por Deus.
Maria carregou Jesus, mas esse homem é que levava, esse homem que ouvia depois, olha, José, vão perseguir, pega a mulher, e esse homem foi tremendamente usado por Deus. Ouvia recenseamento e tal. Eles não perderam. Uma chave também, Jesus é nosso modelo e os seus pais também andaram nisso. A Bíblia fala que tinha eventos na igreja, eles não perdiam nada. Colocava a mulher nos ventos e eles iam para todo lugar. É o recenseamento, coloca a mulher com o bebê e vai para lá. E numa dessas idas, na última, presta atenção, queridos, se não é algo prático, não é nem eu falar sobre isso, mas se você que pensa, às vezes está frio, está chovendo, ele foi, imagina o estado de Maria de gravidez, negócio. Tanto que quando ele chegou, havia festa e tal, eles não perderam por causa da gravidez, mas não achou o quê? Hospedagem. Mas mesmo assim o Senhor providencia algo, mesmo numa manjedoura, nasceu. Os magos, os reis, guiados por aquela estrela, chegaram até aquele lugar, presentearam a alegria, e algo que falava muito, Maria e José sempre guardavam no coração aquilo que estava acontecendo. Queridos, o Espírito Santo quer usar a tua vida, guarda no coração as palavras, para você testemunhar, amém, queridos? Levanta suas mãos ao Senhor, começa a orar, vamos cantar esse cântico, depois eu quero orar, queremos orar pela tua vida, por esse tempo, em nome de Jesus.